Boa noite a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar, em nome da professora Isde Goretti, nossa diretora do Instituto Chiquirã, cumprimentar todos os acadêmicos, os professores dessa casa, em nome do grande decano dessa instituição, professor Sebastião. Quero dar as boas-vindas a toda a comunidade universitária, dizer da satisfação, professora, obrigado por aceitar o convite em abrir o semestre 2025.2 da Universidade Federal de Roraima. Eu sempre chamo a atenção em relação... Nós temos dois momentos alegres na universidade. Primeiro, quando recebemos nossos alunos e depois quando os formamos. Então, são dois momentos especiais e hoje a gente vivencia um deles. Estamos recebendo novos alunos, estamos recebendo mais acadêmicos para que a gente possa iniciar um semestre, um segundo do ano 2025. E é sempre essa gratidão e essa possibilidade de a universidade passar sempre por um processo de transformação. Então, novos alunos chegando, nós professores temos sempre aquele sentimento do novo, então a gente sempre se renova a cada semestre e o espírito da aula magna justamente é fazer com que firmar esse compromisso, do renovar, do acolher, do dizer que essa instituição ela está presente, na vida e está aqui justamente para realmente cumprir os sonhos, daqueles que nos procuram. Deixo aqui, de certa forma, um pouco de uma lição, as marcas das instituições. As instituições marcam muito. E nós temos uma marca, o FRR. Então, vocês, acadêmicos que estão hoje aqui, estão chegando em nossa universidade, ou já estão aqui, estão retornando ao segundo semestre. O nome Antônio, o nome José, o nome Silvestre, o nome Arthur, o Arthur ali. Então, ele passa a ser um segundo plano. A primeira coisa que é falada é aluno da UFRR. Antônio, José, Mateus. Então, a partir de agora, nós temos a responsabilidade de assumir essa marca UFRR e para as coisas boas, para as coisas ruins. Então, a gente sempre prefere que tenham coisas boas. Aluno da UFRR, fulano, conseguiu isso, conquistou aquilo. Então, a gente precisa disso. Mas as coisas ruins também aparecem. Então, muito cuidado com a vida nossa daqui para frente. Vocês fazem parte de uma marca forte chamada UFRR. E essa marca ela precisa realmente ser mantida forte. Ao longo dos 36 anos, nós temos pessoas aqui dentro que construíram essa história. E aí, de novo, retorno ao professor Sebastião, aqui posso citar o professor Parmênio. São pessoas que, ao longo da sua vida, dedicaram a essa instituição. A gente que vem ao longo desse tempo, vocês estão ingressando hoje. Então, tem esse compromisso de manter aquilo que todas essas pessoas construíram essa instituição. E, a partir daí, a gente pode hoje comemorar 36 anos também, que é o mês de setembro. Então, sejam muito bem-vindos ao semestre 2025.1, que continuem sendo felizes nessa casa, como nós somos, sim. Então, declaro aberto o semestre 2025.2 dessa belíssima Universidade Federal de Roraima. Convidamos também a pró-reitora de Ensino e Graduação em Exercício, professora Edilalva Oliveira dos Santos, para sua saudação. Boa noite, gente.
Que prazer em ter vocês aqui, porque essa é a nossa grande aula, né? É a aula que abre os nossos trabalhos, e a aula é um momento muito importante na universidade, né? Como professora, eu gostaria de dizer assim que esse é um momento especial. Quero agradecer a presença da professora Tayane, né, por ter aceito o convite de nos presentear com essa aula, porque a aula, de fato, é um momento, é um presente, né, é um momento de transformação. Não sei se vocês viram as faixas que estavam ali na frente da universidade, né, e que falava que o saber transforma a gente. Né? Então, a aula na universidade não é um momento só da gente ouvir o professor, é um momento da gente se transformar, da gente se encontrar, da gente aprender, da gente se construir enquanto sujeitos, né? Enquanto pessoas, construir amizades. E esse momento, né, da abertura do nosso semestre letivo marca a importância da aula. Então, daqui a pouco nós vamos estar assistindo a nossa aula magna, e eu convido todo mundo a prestar muita atenção, porque a aula é um momento em que a gente, de fato, precisa prestar atenção, e em seguida nós vamos ter um momento de interação, porque a aula também requer interação, requer esse contato com os colegas, né, com o professor. E a gente valorizar esse espaço da aula, porque a aula na universidade é mais do que um momento que o professor fala para os seus alunos. Cada professor universitário, quando vai ministrar uma aula, além do momento que ele gastou preparando slides, estudando, se preparando para a aula, ele tem uma vida, ele tem uma carreira, ele tem uma formação que ele se dedicou para estudar numa determinada área de conhecimento, né? Ele tem um domínio profundo de conhecimentos, e a gente tem que aproveitar esse momento. Então, que a nossa aula de hoje seja esse momento da gente ampliar conhecimentos, da gente acreditar e fortalecer a esperança, a esperança num mundo melhor, através da modificação das pessoas pelo conhecimento. E nesta casa, como universidade, não é qualquer conhecimento, é conhecimento científico, né, que a gente vai, daqui a pouco, ouvir a professora falando da importância, né, da integridade, da ética, da formação para a gente trabalhar com esse conhecimento que nós lidamos e nós aprendemos principalmente nesse espaço. Na rua, né, na internet, na televisão, nós aprendemos muitas coisas, mas esse conhecimento científico que a gente se apropria, que a gente constrói, que a gente exercita, que a gente dissemina na universidade, é nesse espaço privilegiado. E, gente, como eu tenho certeza que nossa aula vai ser maravilhosa, quero fazer um convite para vocês. Todo mundo que veio hoje vai falar da beleza dessa aula para divulgar para os colegas a importância de estar aqui na aula magna, nessa aula principal, nessa grande aula que abre nosso período letivo. Tá certo? Boa noite e obrigada pela presença de todos. Senhoras e senhores, daremos início à aula magna do semestre 2025.2, com o tema Integridade da Informação Científica. Informamos que, ao final, haverá espaço para perguntas da plateia e temos papel disponível para registrar suas perguntas. É com imensa satisfação que convidamos ao palco a professora Tayane Moreira de Oliveira, enquanto fazemos a leitura do seu currículo. Nossa convidada é doutora em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense, coordenadora do Laboratório de Investigação em Ciência, Inovação, Tecnologia e Educação, pesquisadora do INCT em Disputas e Soberania Informacional, do INCT em Administração de Conflitos, do INCT em Comunicação Pública da Ciência, da Cátedra Unesco de Multilinguismo e da Rede Nacional de Ciências para a Educação. Fundadora da Rede Latimétricas, membro da Academia Brasileira de Ciências, é membro do Global Artificial Intelligence Network for Social Good,
do Programa Information for All Programe da Unesco, fundadora da rede Latimetrics, tem pesquisado desinformação relacionada à ciência, disputas globais, políticas e epistêmicas sobre a informação científica e os processos interacionais na produção do conhecimento. Seus atuais interesses de pesquisa são desinformação relacionada à ciência, disputas sobre a informação e comunicação científica, educação científica e circulação e políticas de avaliação da produção de conhecimento. Senhoras e senhores, comunidade acadêmica, com a palavra a palestrante professora Tayane. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todo mundo aqui, cumprimentar o vice-reitor e a pró-reitora pela apresentação. Obrigada também à mestre de cerimônias pela apresentação. Para mim é uma honra imensa estar aqui por vários motivos, né? O primeiro deles, como o vice-reitor falou, estar presente, ser uma convidada para ministrar uma aula magna, é talvez uma das grandes honrarias que a gente tem na nossa carreira acadêmica, né? É um momento mais especial que a universidade vivencia. Como foi falado, a entrada e a saída dos nossos alunos, aquele marco que para nós, professores, né, e equipe técnica, equipe docente, mais nos emociona na universidade, é vê-los entrando cheios de esperança e saindo da universidade com mais esperança ainda de transformar a nossa sociedade, de contribuir para a nossa sociedade profissionalmente, mas também percebendo que estar numa universidade pública é ter sido transformado na sua vida e poder, a partir disso, levar esse conhecimento adiante, né? Como foi falado também pela pró-reitora. Então, essa, para mim, é uma das grandes honrarias que tenho. A segunda honra é estar aqui em Roraima, na Universidade Federal de Roraima, né? Para nós, estar nesse território, num território extremamente rico, cercado não só pelas belezas naturais, mas também é um território de grande espaço, onde inúmeras formas de conhecimento, inúmeros sistemas de conhecimento coexistem com a universidade, é um espaço extremamente privilegiado, em especial nesse ano, né, em que todas as discussões sobre ações climáticas, sobre governança climática, sobre direitos climáticos, sobre justiça ambiental, têm sido a pauta de discussões muito em função da COP30. Então, estar em Roraima discutindo a integridade da informação científica é um grande privilégio. Então, para mim, eu fico muito agradecida pelo convite de estar aqui, né? E, com certeza, eu aceitei com muito prazer. E agradeço ao professor Simão de ter sido a ponte para essa grande honraria que eu tenho de estar aqui presente, né? Então, o meu tema dessa aula de hoje é falar sobre a soberania científica em tempos de crise epistêmica. Perfeito. Debatendo principalmente a questão da integridade científica, mas muito mais voltado pela integridade da informação científica, que foi uma provocação trazida como temática para essa aula. Esses aqui são alguns tópicos que eu vou falar hoje, né? O argumento central dessa aula vem sendo trazido a partir dessa noção de integridade da informação científica, que é um conceito ainda sem definição, né? A gente tem uma longa trajetória de debates em torno do que é integridade científica, algo que já tem sido muito debatido pela comunidade acadêmica há bastante tempo. Ultimamente, agradeço muito. Ultimamente, mais recentemente, veio uma agenda da integridade. Tá ótimo. Da integridade da informação, né, que começou a surgir como uma agenda principal, principalmente trazida pelo governo federal, em especial a Secretaria de Comunicação, que tem debatido bastante esse tema da integridade da informação, e, provocada pela aula de hoje, eu comecei a mergulhar um pouco mais sobre essa tentativa de definição do que é a integridade da informação científica. Então, a gente tem alguns desafios para entender o que
que se trata da integridade da informação científica, e esses são alguns tópicos que eu vou apresentar. O primeiro deles é a questão da defesa pela ciência, a herança iluminista e o dogma da ciência, um conjunto de crises contemporâneas da ciência que têm sido apresentadas como momentos cruciais e, com isso, um conjunto de agendas têm sido desenvolvidas, né? O debate sobre a integridade científica, a integridade informacional, a ciência aberta como caminho para a integridade científica e, por fim, a gente fecha com o debate sobre a soberania epistêmica e científica. Então, eu vou começar minha fala aqui trazendo uma pergunta que foi provocada pelo professor Simão, né, que me mandou há 2 dias atrás essa pergunta no WhatsApp, e eu pedi autorização para trazer essa pergunta aqui para a minha aula, porque eu achei que é uma pergunta muito pertinente, né? Ele me perguntou: se a ciência foi construída como luz da razão, por que hoje precisamos defendê-la da desinformação? E essa é uma pergunta muito crucial, em especial porque não se trata simplesmente de uma defesa cega da ciência, mas tentar entender quais são os limites onde a ciência ainda precisa avançar, onde ela precisa se revisitar, para então entender o fenômeno que a gente está vivendo hoje, dessa desinformação, em especial a desinformação científica. E aí eu trouxe aqui um breve histórico do que seria essa luz da razão, o que seria esse iluminismo, né? Se, de um lado, principalmente na Europa, esse iluminismo ele foi trazido, né, foi desenvolvido a partir de uma noção de uma técnica da razão, trazendo essa racionalidade científica como a base de um debate sobre o progresso da sociedade, por outro lado, aqui na América Latina, esse iluminismo ele foi sendo desenvolvido de uma maneira completamente distinta, né? Na Europa, havia toda essa discussão da promessa da ciência como uma forma de desenvolvimento da sociedade. Tanto que a relação entre a ideia racionalista, os ideais racionalistas e iluministas, eles vinham muito atrelados a um ideal de modernidade, né? Era a ciência sendo olhada, sendo construída narrativamente como uma ideia de progresso, né, que a partir da ciência poderia se desenvolver a sociedade em prol de avanços de tecnologias, de inovação, né, muito atrelada a essa ideia da industrialização como uma prova concreta de que a razão podia gerar avanços e riquezas para a sociedade. Por outro lado, aqui na América Latina, toda essa ideia da narrativa, da construção de narrativa da ciência, ela ainda estava calcada a um conjunto de práticas coloniais que estavam sendo desenvolvidas aqui nessa região, né? Então, essa importação via colonização atendia muito mais a uma ideia de elites letradas do que, de fato, esse ideal de modernidade, esse ideal de desenvolvimento que vinha sido trazido a partir dessa perspectiva da Europa, né? Tanto que grande parte dessas discussões do desenvolvimento da ciência ao longo da nossa história estavam muito mais associadas a ideias de expropriação, de expedições, por exemplo, naturalistas enviadas pela metrópole e para mapear as riquezas e classificar os nossos conhecimentos nos nossos territórios, né? Um desses grandes exemplos que a gente tem de pensar o desenvolvimento científico na América Latina veio a partir de, por exemplo, a viagem filosófica de Alexandre Ferreira ao Brasil, em que mapeava todo um conjunto da fauna, né, inclusive levando uma série de conhecimentos das comunidades locais como forma de conhecer, né, de dar conta daquilo que havia sido desenvolvido em termos de outros sistemas de conhecimento no território brasileiro, né? Então, ao contrário do que havia sido discutido na Europa, o objetivo aqui não era uma emancipação ou um desenvolvimento de um ideal racionalista, mas um controle, principalmente econômico, territorial e epistêmico do nosso território, né? Então, esse processo que
impôs o conhecimento de fora e negou a soberania dos povos locais. Então, quando a gente vê essa ambiguidade histórica sobre o que seria o iluminismo na Europa e o iluminismo, né, essa construção de narrativa na ciência na América Latina, a gente vê que a forma como a gente foi entendendo a ciência, a forma com a qual a gente foi se relacionando com a ciência, foi completamente distinta daquilo que estava sendo desenvolvido em outras partes do mundo, entre elas a Europa, né? No entanto, essa ambiguidade histórica ela também foi fundamental para que nos permite pensar outras formas de compreensão do entendimento sobre o que é essa integridade científica e o que é essa integridade da informação científica hoje, a partir de perspectivas muito próprias, a partir de perspectivas nossas, né? A partir de perspectivas latino-americanas que não necessariamente vão cumprir ou vão atender a agendas externas, a agendas que vêm de fora. Então, justamente a ambiguidade histórica nos permite um pensamento crítico muito próprio da América Latina, né? Então, antes de responder a pergunta do Simão, eu acho que é importante a gente fazer outras perguntas, né? Afinal, de que ciência a gente está falando quando a gente fala que precisamos defendê-la da desinformação, né? De que ciência é essa? E aí eu trouxe um texto que foi produzido pelo professor Roberto Cândido de Lima, que foi um professor da Universidade Federal Fluminense, antropólogo, né, infelizmente falecido esse ano, e eu tive a honra também de fazer esse trabalho com ele, né, escrever esse trabalho com ele, sobre o iluminismo tardio e negacionismo relativo. Né? Por quê? Porque, durante a pandemia, a gente se deparou com um fenômeno do qual o Simão me provocou com a pergunta. Né? Em meio a um conjunto de ataques às universidades, ataques à ciência, desinformação científica, várias instituições, principalmente instituições epistêmicas, entre elas a universidade, as instituições de pesquisa, as instituições científicas, o jornalismo, levantaram essa bandeira. Precisamos defender a ciência, defenda a ciência, confie na ciência. Né? Mas não discutia com a sociedade que ciência é essa que a gente precisa defender. Não discutia com a sociedade a impossibilidade, né, como que a ciência, como que a universidade, apesar de a universidade, reconhecendo a universidade como um polo principal, fundamental e primordial de produção científica no Brasil, como que, apesar de avanços em políticas científicas no sentido de termos mais acesso a outras camadas da sociedade na universidade, como ainda é um espaço de privilégio para poucos, né? Como a universidade ainda não atende a grande maioria da nossa população brasileira que não tem acesso aos bancos da universidade. Então, quando a gente vai falando sobre defenda a ciência, confia na ciência, mas não vai discutir as bases estruturantes da ciência, da universidade, que ainda permanece estreitando essa assimetria existente no país, a gente acaba reproduzindo essa ideia iluminista. Defenda a ciência cegamente, sem discuti-la, sem falar onde a gente ainda precisa avançar e onde estão as nossas fragilidades e as nossas lacunas no atendimento a grandes demandas da sociedade. Né? No entanto, também é preciso levar em consideração que a gente vive um momento de negacionismo, né, de desinformação. No entanto, não se trata de um negacionismo simplesmente por negar a ciência. Né? O fenômeno que a gente vê hoje de negacionismo climático, de desinformação científica, de desinformação ambiental, não se trata simplesmente de uma negação pura da ciência, né, de negar a existência dela, mas a utilização de alguns signos da ciência para benefícios próprios, para validação de seus próprios argumentos. E eu vou mostrar um pouquinho mais para frente do que se trata isso. Né? Então, a gente viu durante a pandemia o quanto essa ciência ela foi tensionada, o quanto essa ciência ela foi esgarçada, né? O quanto que ela foi criticada e o quanto que nos levou a uma série de consequências, algumas contestações, né? Contestação à vacina,
Se até a pandemia a gente não era um problema de saúde pública, a hesitação vacinal, hoje passou a ser justamente por conta de um conjunto de fenômenos de tensionamento sobre a ciência, de contestação à ciência, de desconfiança da ciência. E hoje passa a ser, a hesitação vacinal passa a ser um problema de saúde pública. Né? A gente tem aí, era muito impressionante quando a gente falava a dimensão territorial do Brasil e o êxito que a gente tinha vacinal, né, para vários países do mundo, havia um certo exemplo a ser seguido. Né? Olhava-se o Sistema Único de Saúde, que por mais que tivesse, que ainda tem, né, muitos problemas, ainda assim se mostra a eficácia dele no atendimento às camadas mais longínquas, às camadas populares, para o atendimento à saúde básica do cidadão. Né? Mas foi por conta de um conjunto de contestação e desconfiança da ciência que hoje a gente vive esse momento de hesitação vacinal. Mas não se trata só de hesitar a vacina, que por si só já é grave o suficiente, né? Mas todo um conjunto de problemas que são derivados desse processo de contestação à ciência. Entre elas, a contestação a todas as instituições epistêmicas. E o que seriam essas instituições epistêmicas? Né? Seriam aquelas instituições que são as promotoras de conhecimento. Elas produzem conhecimento, elas promovem conhecimento. A universidade é uma delas, né? E é onde é o locus da ciência no país. O jornalismo é uma delas, né? E onde, em teoria, deveria ser aquela instituição que nos salvaguarda a democracia porque informa o cidadão. Mas a gente tem outras instituições que também estão sendo contestadas e permanecem sendo contestadas até hoje, como o nosso judiciário, né? Como as nossas instituições governamentais, que são instituições que deveriam estar garantindo a nossa democracia. Né? E o fenômeno do negacionismo relativo que eu falei é justamente essa contestação no sentido de, ao contestar, tenta-se criar novas autoridades epistêmicas. Se contesta o jornalismo a fim de criar um outro jornalismo, uma autoridade epistêmica de jornalismo distinta daquele que se está criticando. Né? E é exatamente isso que a gente viu ao longo da pandemia. Se contestava a ciência apresentando novos cientistas mais alinhados politicamente, a quais suas afinidades políticas mais alinhadas. Né? Não à toa, por exemplo, que a gente viu ao longo da pandemia, depois de tanto se contestar as universidades, de tanto chamar que as universidades federais eram lugares de balbúrdia, algum tempo depois, o Brasil Paralelo criou uma universidade alternativa, né, que é chamada a Unitopia, criticando as universidades federais como lugar de bagunça, como lugar de baderna, como lugar de balbúrdia. Então, se contesta, se critica para se criar outras autoridades, novas autoridades, subvertendo, inclusive, valores de reconhecimento e autoridade do campo científico para legitimar as suas novas autoridades com base em valores ideológicos e políticos. Então, quando a gente fala sobre defender a ciência da desinformação, a gente não está só defendendo a ciência, a gente não está reproduzindo esse modelo de um iluminismo tardio pela defesa da ciência por si só, de maneira cega, mas a gente está defendendo outras instituições que são a base da nossa democracia. A gente está defendendo as nossas instituições epistêmicas, que é a base democrática do nosso país. Né? O que não significa cegar-se diante das injustiças, diante das assimetrias e diante de tantos problemas que as nossas instituições ainda precisam enfrentar para poder fazer jus ao seu papel de instituição democrática. Né? Então, quando a gente fala de instituições democráticas, a gente tem que reconhecer todas elas, entre elas a universidade, mesmo diante de ataques morais, orçamentários e epistêmicos que a gente veio vivendo nos últimos anos, né? Em especial dos ambientes digitais, onde circula a informação, né? Onde essa cacofonia epistêmica nos provoca uma confusão sobre um conjunto de informações que
que acabam tornando contraditórias algumas evidências científicas, né? Então, no ambiente digital, a gente vê muito essa cacofonia epistêmica sendo acionada, né? Por exemplo, ao longo da pandemia, a gente viu o quanto que eram apresentadas medicações que não haviam evidências científicas, mas pegavam um artigo científico lá antigo que mostrava alguma possibilidade como uma evidência, ignorando todo um conjunto de outras evidências que mostravam que tais medicamentos não necessariamente ajudavam a combater a Covid, né? Então, o que eu venho discutindo desde então é que esse fenômeno ele é muito mais complexo do que apenas um negar a ciência. É um fenômeno que envolve criação de novas autoridades epistêmicas que colocam em risco as nossas próprias instituições democráticas. E isso veio acontecendo nos últimos anos, né? Infelizmente, nos últimos anos. A gente teve décadas de construção sólida de conhecimento e de iniciativas concretas em ciência, saúde, meio ambiente e educação que foram desmontadas nos últimos anos, né? E isso gerou uma série de problemas. Isso aqui é um trecho de um documento que foi produzido pela Academia Brasileira de Ciências, que foi projetado durante o período eleitoral, né, um pouquinho antes do período eleitoral, em que vários acadêmicos se reuniram para poder projetar aquilo que a gente gostaria que fosse um plano de ação para a ciência e tecnologia no país. Esse documento foi feito em 2021 para 2022 e entregue a todos os presidenciáveis, né, a todas as chapas presidenciáveis. E, na ocasião, apenas uma chapa quis receber esse documento e foi a única chapa que recebeu os acadêmicos da Academia Brasileira de Ciências para ouvir as ideias que os acadêmicos tinham passar aquilo que se queria de ciência e tecnologia do país, né? Não à toa, a única chapa que nos recebeu, nos atendeu, conseguiu incorporar grande parte do que está nesse documento nas políticas atuais de ciência e tecnologia do país. Então, nesse documento, mostra, né, que todo aquele conjunto de ações concretas em educação, ciência, tecnologia, meio ambiente, saúde foram desmontadas. E as consequências foram graves, né? As consequências foi o sucateamento do ecossistema científico e tecnológico, a fuga de cérebros, que virou um problema para o país, né? Além do desalento de jovens pesquisadores e a perda da credibilidade do sistema científico. E nesse documento também tem duas passagens que eu acho que são muito interessantes para a gente pensar a questão da soberania científica, né? A primeira delas é o reconhecimento de que as nações mais bem-sucedidas são aquelas que investem fortemente em ciência e tecnologia. Atualmente, a gente sabe que o investimento em ciência e tecnologia não está tão grande quanto a gente gostaria, não tem como negar, né? A gente sabe a potência criativa, produtiva, em termos de ciência e tecnologia no nosso país, e a gente sabe o quanto as universidades ainda carecem de mais atenção e mais investimento. Ainda assim, não tem como negar também, né, que o orçamento para as universidades, o orçamento para a ciência e tecnologia tem melhorado, né? Ainda assim, é importante ressaltar, né, nesse documento apresenta alguns dados que mostram que as nações mais bem desenvolvidas são aquelas que estabelecem seus planos estratégicos de ação, né, e investimento concreto em ciência e tecnologia. E também mostra, nesse documento, que na geopolítica global existem dois conjuntos de países em termos de construção de classificação de sistema mundo. O primeiro deles são aqueles que produzem o conhecimento e os outros são aqueles que consomem o conhecimento produzido por aqueles que produzem o conhecimento, ou seja, quem tem o dinheiro definem as agendas e quem consome o conhecimento segue as agendas. Então, a gente consegue perceber, a partir dos argumentos desse documento, que a capacidade de definir
as agendas, é um ativo político estratégico para as nações, para a construção de nação soberana. E o fato é que nós, na América Latina, a gente nunca foi, apesar de algumas lideranças políticas falarem que somos consumidores, que somos uma segunda classe de produção de ciência e tecnologia, essa narrativa nunca nos coube, né? Nós sempre tivemos a vanguarda de muitas áreas do conhecimento. Nós sempre fomos muito avançados em termos de produção de ciência, de tecnologia e de pensamento crítico, né? Haver, por exemplo, se a gente for fazer um percurso histórico do quanto que somos vanguarda em termos de pensamento, a gente ainda pode trazer, por exemplo, ainda num contexto mais político, social e político, né, o movimento indigenista que falava que o socialismo indo-americano não deveria ser um socialismo europeu, ni calco ni cópia do socialismo europeu. Havia que ser estruturado de uma maneira heróica, construtiva, né, social, junto com as comunidades rurais. E esse foi a base de todo um conjunto de pensamento crítico que foi sendo desenvolvido nas universidades latino-americanas em vários movimentos. Entre eles, por exemplo, o movimento da teoria da dependência, né, que foi um movimento político, econômico, social, nascido no seio da universidade e que, desde então, já falava que nós não poderíamos ficarmos dependentes, nem economicamente, nem politicamente, nem cientificamente, daquele conhecimento que estava sendo produzido na Europa, daquele conhecimento que estava sendo produzido nos Estados Unidos, né? Então, a gente sempre foi, né, nós, enquanto América Latina, Universidade Latino-Americana, a gente sempre teve a nossa característica de pioneirismo, de vanguarda, de pensamento crítico, de pensamento construído a partir das bases sociais. E essa continua sendo a nossa marca, né? Essa continua sendo a nossa característica de universidade até hoje, né? Muito em função da própria característica do que é a universidade na América Latina. A universidade latino-americana, ela, ao contrário de outras universidades na Europa, universidade na América do Norte, ela é construída a partir da ideia de que o Estado é o principal fomentador. Ou seja, a gente atende às demandas do Estado, a gente atende às demandas da sociedade e não necessariamente às demandas do mercado. Ainda que grande parte da nossa construção de ensino seja para formar profissionais, a gente forma principalmente cidadãos. E isso é uma característica que nos difere, em termos de universidade latino-americana, com outras universidades no mundo, porque o nosso pensamento e o nosso compromisso social é a marca daquilo que nos forma, aquilo que nos faz formadores de profissionais, né, formadores de cidadãos para o futuro. Então, essa característica das universidades na América Latina como gratuitas e tendo o fomento do Estado como principal garantidor, né, fez com que a universidade fosse esse exemplo, né, essa instituição de espaço democrático, de garantir a democracia. Nós temos esse papel de garantidor da democracia, né? E também esse papel transformador da sociedade. Não à toa, hoje, um pouquinho mais cedo, estávamos falando com a pró-reitora de extensão e a pró-reitora de pesquisa, sobre a curricularização da extensão, né? Porque, por mais que a universidade na América Latina sempre tivesse essa característica do pensamento crítico, a extensão ela foi sendo tangenciada durante muito tempo e hoje a gente reconhece a importância da extensão para a sociedade e para a universidade, né? E tem sido debatido. E não à toa, nós, enquanto América Latina, também viemos construindo um outro modelo de produção de conhecimento que é diferente da Europa e dos Estados Unidos, né? Principalmente reconhecendo que, já que a ciência que produzimos, já que a universidade onde a gente produz ciência, ela tem essa característica ser uma extensão da sociedade, de atender às demandas da sociedade, o conhecimento que a gente produz, ele tem que estar aberto, ele tem que
está acessível para todos, né? E isso é uma característica muito incrível da América Latina, da produção científica latino-americana, ao contrário do que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos, onde grande parte do acesso é fechado, e agora que começa uma discussão sobre a importância do acesso aberto, eles cobram para o acesso ser aberto. E aqui a gente nunca teve isso. O nosso conhecimento sempre foi, de fato, aberto e acessível para todos, né? Gratuito para o autor, para o editor, né? Para o leitor, todo mundo poder acessar, por conta da característica da universidade latino-americana, né? Apesar disso, a gente enfrenta alguns desafios dessa desconexão com a sociedade. Apesar dessa característica ser historicamente demarcada, essa característica de estar em diálogo com a sociedade, construir essa universidade em diálogo com a sociedade, a gente sente essa desconexão com a sociedade, tanto no sentido da dificuldade de se comunicar com a sociedade em função desse momento em que a gente vive de desinformação, de desconfiança da ciência, como também algumas questões muito mais estruturantes que nos leva a refletir sobre essa questão da produção de conhecimento. Quem pode produzir conhecimento? Quem controla os canais de informação, de produção de conhecimento e de informação sobre o conhecimento que é produzido, levando em consideração a invisibilidade que a academia acaba reproduzindo até hoje sobre os saberes locais e tradicionais, né? E aí começam a surgir, na literatura acadêmica, um conjunto de crises para tentar justificar esse sentimento de desconexão com a sociedade colocado, né? A primeira delas, que a literatura acaba trazendo, é essa noção de crise da verdade, que hoje essa é uma discussão filosófica já bastante antiga, mas que tem sido retomado principalmente depois que o dicionário de Oxford trouxe o pós-verdade como um novo conceito a ser debatido, né? Então, isso acabou sendo retomado, essa discussão dessa crise da verdade hoje, em que as próprias noções de verdade começam a ser desconstruídas, né? O que seria verdade, quem tem o direito de falar a verdade, né? Uma outra discussão que tem sido trazida na literatura acadêmica para tentar entender esse sentimento de desconexão com a sociedade, essa dificuldade de se comunicar com a sociedade, vem em função da crise social da ciência, de que lá atrás, né, na construção dessa noção de ciência, havia uma promessa de atender às demandas da sociedade, de levar a sociedade ao progresso, à modernização, à inovação, à tecnologia. Hoje a gente vê principalmente o debate sobre atendimento às demandas da sociedade, isso não se tornou tão eficaz, né? A gente não conseguiu, enquanto ciência, enquanto universidade, resolver problemas mais estruturantes no nosso país, como a fome, né? Como mudanças climáticas. No entanto, é importante a gente lembrar que isso é uma construção de narrativa, né? A ciência, ela se vendeu como uma proporcionadora, né, de resolver os problemas da sociedade para colocar a sua importância em termos de papel da ciência junto à sociedade, né? No entanto, é impossível se resolver os problemas da sociedade apenas com evidências científicas, sem vontade política. Inúmeras e inúmeras vezes, nós, cientistas, apresentamos um conjunto de evidências, mas sem a vontade política de implementar em termos de políticas públicas e fazer valer essas políticas públicas, o conhecimento científico fica guardado nas gavetas, né, das revistas científicas. Uma outra discussão que tem sido colocada é a crise das disciplinas, que a ciência ela foi se tornando tão especializada, que a gente vai produzindo jargões muito internos, né? Então, se eu sento ao lado de um neurocientista ou de um químico, muito dificilmente eu vou conseguir entender plenamente o conjunto de coisas que estão sendo faladas, né? Porque eles foram se especializando em conversar entre pares e não necessariamente conversar
com a população de uma forma em geral. E como a universidade, o lugar onde a gente produz ciência no país, não é acessível para todos, nem todo mundo consegue entender aquilo que está sendo discutido nas cadeiras e nos laboratórios das universidades. E o outro que tem sido colocado é a crise dessa comunicação da ciência, né? Principalmente nessa questão dessa responsabilidade do pesquisador em divulgar a ciência, né? Fazer a divulgação científica, comunicar com a sociedade, não é uma responsabilidade mais do Estado, né? Isso passou, houve um deslocamento dessa responsabilidade do Estado em divulgar a ciência para jogar para o pesquisador. No entanto, é sempre importante a gente ponderar. Nós, enquanto pesquisadores, além de pesquisadores, professores, extensionistas e administradores, grande parte das vezes, a gente agora também tem que ser comunicador de ciência. Isso se não pedem para a gente fazer dancinha do TikTok, eu ainda não consegui fazer. Ainda não tive habilidade. A verdade, eu ainda não tive nem habilidade de abrir o aplicativo do TikTok, né? Está ali guardado, eu ainda não consegui nem criar o meu perfil. Mas o fato é que a gente tem sido cada vez mais instigado a fazer um conjunto de atividades para atender, para poder alcançar e resolver aquele problema do se desconectar com a sociedade. Mas seria esse um problema individual do pesquisador ou seria esse um problema estrutural da nossa sociedade? Um problema que tem que ser resolvido a partir da base, né, do acesso à universidade, né, dar acesso da sociedade à universidade. E aí uma outra crise que acaba sendo apresentada como um argumento para poder justificar uma série de problemas no que diz respeito à informação, é essa crise de confiança na ciência. Mas estaríamos mesmo vivendo essa crise de confiança na ciência? O INCT de Comunicação Pública da Ciência tem feito uma série histórica, né, longitudinal, de pesquisas de percepção pública, e os dados são bem interessantes, né? O primeiro deles foi feito em 2000, quer dizer, eles têm trabalhos desde 1989, mas um deles foi publicado em 2019, que fala sobre o ceticismo está em ascensão. Eles viram que o Brasil é um dos países que mais confiam na ciência no mundo. Se não me engano, está em terceiro lugar, né? E isso é muito interessante, porque por mais que seja uma agenda que esteja trazendo, né, o brasileiro não confia na ciência, mas será que não confia mesmo? A gente está em terceiro lugar em termos de confiança na ciência, apesar de não estarmos entre os que mais têm acesso à ciência para a sociedade de uma forma em geral. No entanto, eles mostram que grande parte, metade dos brasileiros entrevistados, eles só acreditam na ciência quando vai ao encontro das suas crenças pessoais. Isso foi em 2019, antes da pandemia. E aí eles perceberam que 39% deles se declararam céticos e 50% acreditam quando veem suas crenças individuais sendo reafirmadas, em especial em alguns temas como mudanças climáticas e aquecimento global. Isso em 2019. Aí veio a pandemia e esse cenário mudou um tanto. O Brasil continua sendo um país que confia na ciência. Ainda estamos em terceiro lugar em termos de confiança na ciência em comparação a outras pesquisas de percepção pública. Mas a gente viu também que a ciência, a confiança na ciência, ela foi afetada negativamente por campanhas de desinformação, né, que começou a se tornar mais frequente em pessoas de menor escolaridade, de menor renda e que moram na região do centro-oeste do Brasil. Não vou fazer nenhuma correlação, mas é importante também a gente pensar o que tem ali na região do centro-oeste que permitiu essa não confiança na ciência, né? Os brasileiros parecem não ter dúvidas sobre os benefícios do desenvolvimento científico, e uma minoria acha que a ciência não traz benefício para a sociedade. Aí que entra um ponto. Grande parte deles acham que aqueles que trabalham, os cientistas, aqueles que trabalham em universidades e instituição pública, desfrutam de uma imagem
positiva, sendo percebidos como honestos e que realizam um trabalho que beneficia a população. No entanto, para mais da metade dos entrevistados, eles acham que os nossos alinhamentos políticos influenciam as pesquisas durante o coronavírus. E isso acabou levando a um cenário muito mais desafiador, no qual a vacina, que até então não era um problema a ser discutido para a saúde pública, passou a ser discutido, passou a ser um problema de saúde pública no Brasil, né? Então, é a partir desse conjunto de evidências que a gente começa a pensar. Não basta que a ciência ela seja metodologicamente correta, é preciso que ela seja também, que a informação que circule sobre ela seja íntegra, né? Que seja transparente, que seja acessível, que seja contextualizada, em especial nesses cenários em que a gente vê um conjunto de percepções sobre a ciência sendo colocadas em xeque, né? E aí, a partir desse conjunto de evidências que começo a me debruçar sobre o conceito de integridade, que é o cerne aqui dessa aula magna, né? A integridade da informação científica. E aí, para tentar entender o que é a integridade da informação científica, a gente precisa entender, primeiro, o que é a integridade científica, o que é a integridade da informação e o que é a integridade da informação científica, né? Para tentar entender o que é a integridade da informação científica. Então, a integridade científica, existe um debate já bastante avançado sobre isso, né, com algumas características e alguns documentos transnacionais sendo produzidos, em especial a partir da ONU, sendo desenvolvidos, que fala que é o cumprimento de princípios, de padrões e práticas éticas e profissionais, bem como um sistema consistente de valores que serve como orientação à tomada de decisões e ações na educação, pesquisa e produção acadêmica. Então, existe todo um debate em torno da integridade científica que é baseado na ética. Já a integridade da informação é uma agenda muito recente, né? É uma agenda que começou a ser debatida aqui no Brasil há muito menos de 10 anos, né? O que é a integridade da informação? Ela surge muito em função desse fenômeno sobre a tensão, sobre as disputas da informação no ambiente digital, né? Diante de um fenômeno de desinformação e fake news, o debate sobre a integridade da informação começou a ser provocado. Um desses documentos foi produzido pela Unesco, né, em que tenta definir a integridade da informação como precisão, consistência, confiabilidade da informação. Né, está ameaçada pela desinformação, pela informação incorreta e pelo discurso de ódio. E aí, quando a gente vai definir o que é a integridade da informação científica, não há nenhum documento, não há nenhum produto, né, de algum instituto, alguma organização que busque essa definição, né? Então, a gente começa a entender, primeiro, o que é a integridade da informação para tentar chegar à noção de integridade da informação científica. Então, a integridade da informação ela começa ali, mais ou menos, no comecinho da década de 90 e vem crescendo como agenda, né? Em termos de trajetória, ela surge ali na década... Desculpa, não é na década de 90, é no começo dos anos 70 e 80, que surge no campo, principalmente, da segurança da informação e da cibernética, né, com um foco principal na proteção contra as alterações não autorizadas do ambiente digital, né, do ambiente ciberespacial e cibernético. Nos anos 80 e nos anos 2000, começa a construção como um pilar técnico em normas e frameworks para tentar dar conta dessa noção de informação digital. Nos anos 2000 para os anos 2010, expande, né, para preocupações sobre éticas e filosóficas sobre a informação como um bem público e, mais recentemente, ampliação do debate sobre desinformação e governança digital. Né? Pelo gráfico que foi apresentado, a China ela começa sendo um debate produzido principalmente nos Estados Unidos, na cibersegurança, e depois a China passa a ser um dos principais produtores de conhecimento sobre essa noção de integridade da informação.
E aí a integridade da científica, enquanto um princípio consolidado para garantir a confiabilidade, a transparência, a responsabilidade na geração do conhecimento, oferece um arcabouço conceitual importante para a gente tentar entender o que é a integridade da informação e integridade da informação científica. Então, a integridade da informação, ela tenta buscar uma confiabilidade dos fluxos comunicacionais, a qualidade em um contexto de sobrecarga informacional e enfrentamento à desinformação. Já a integridade científica, ela busca enfrentar as fraudes e má conduta na pesquisa, pressões institucionais por produtividade e os riscos à credibilidade da ciência. Ambas compartilham as mesmas preocupações, né? A preocupação com os limites éticos e políticos da produção e circulação de conhecimento e a necessidade de um debate articulado entre esses dois domínios. Já a integridade da informação científica, ainda sem definição, a gente pode começar a tatear esse conceito a partir da ideia de que a integridade da informação científica, ela é a garantia de que os dados, os métodos, os resultados produzidos na pesquisa devem ser precisos, transparentes, reproduzíveis e divulgados de forma fidedigna, permitindo a validação e o avanço confiável do conhecimento científico. Essa é uma tentativa de definição desse conceito de integridade da informação científica. No entanto, acho que é importante, quando a gente for avançando nessa definição conceitual, a gente toda hora ir lá beber naquela área que já consolidou o seu pensamento, né, que é o da integridade científica, que já tem uma longa trajetória de debates e normativas sobre o que era integridade, né, e o que é integridade científica. E existem algumas perspectivas críticas que são extremamente importantes para a gente trazer para a nossa tentativa de definição conceitual do que é a integridade da informação científica. Uma delas, que tem sido muito debatida no campo dos estudos de integridade científica, é esse conflito de interesses entre o setor industrial e a academia. Esse é um problema daqueles que a ciência não pode fechar os olhos. Ele existe, né? E se a gente fecha os olhos e reproduz a ideia de um iluminismo tardio, sem discutir alguns limites éticos dessa relação entre a academia e o setor industrial, a gente está fechando os olhos para uma realidade, né? E algo que precisa ser mais estruturado no nosso país, principalmente, né? Então, trazer esse debate para tentar entender a integridade da informação científica significa reconhecer esse envolvimento com o setor privado e, inclusive, os lobbies que têm sido construídos junto ao nosso Congresso e ao nosso Senado, né, em prol de um conjunto de regulações, né, sobretudo no campo da informação. Também existe um debate na integridade científica, nos estudos de integridade científica, sobre ser uma construção retórica para a legitimação de si. Ou seja, aqueles que se colocam como íntegros, né, na ciência, né, somos íntegros na ciência, eles colocam para si essa construção de imagem de integridade, né, principalmente quando se trata de áreas de conhecimento e envolvimento de países. E existe também uma agenda de desconfiança que coloca essa discussão sobre a integridade científica sendo construída, né? Então, se fala, não, precisamos trabalhar com a integridade científica, precisamos construir normativas de integridade científica, porque se desconfia da ciência. Partem do princípio da existência de uma desconfiança, né? E, a partir disso, que a gente pode debater uma série de questões, como a accountability, ciência aberta e sociedades inquisitoriais. E aí é nesse sentido que a ciência aberta tem sido apresentada como um caminho para a integridade científica e para a integridade, no caso da informação científica também. Mas de que ciência aberta a gente está falando? Esse também é um ponto muito importante, né? A ciência aberta, ela tem sido construída como um conjunto de movimentos, né? Existem inúmeros argumentos para garantir, para
dar continuidade a essa discussão sobre ciência aberta, né, para poder consolidar e desenvolver a ciência aberta. Um desses argumentos é em torno legal, né, que se trata de uma proposta organizacional orientada para os direitos da propriedade da informação. Um outro em torno da transparência e do acesso, né, que pensa a ciência aberta como algo acessível, um mecanismo de dados para espalhamento rápido. Uma perspectiva mais voltada para a tecnologia, que pensa a reconfiguração da comunicação científica a partir das novas tecnologias para dar mais velocidade e alcance, né? Uma perspectiva econômica como uma alternativa às taxas de produção científica, né? Principalmente da produção das taxas para acesso aberto, em que às vezes chega a $5.000 para você garantir que a sua pesquisa esteja em acesso aberto, algo inviável para a realidade brasileira, né? E uma perspectiva, um argumento editorial, que é menos poder para aqueles que definem as agendas editoriais dos periódicos científicos, e uma democrática, que é muito bem desenvolvida aqui na América Latina, que vai pensar essa ciência aberta de uma maneira justa, social, epistêmica, com responsabilidade, para que todos possam usufruir. E aí, a partir disso, a gente consegue perceber a existência de algumas narrativas, algumas perspectivas distintas sobre o que é ciência aberta. Quando a gente fala em ciência aberta, a gente tem um modelo que é muito mais administrativo e o outro que é muito mais democrático e social. Geralmente, quem produz os documentos, quem produz os artigos que vão falar sobre essa ciência aberta mais normativa, vem da Europa e dos Estados Unidos, né? Quase como definem como deve ser a ciência. Então, a ciência aberta, para ser aberta, você tem que ter, colocar os dados em repositórios, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E vai construindo um conjunto de critérios que você precisa atender para que a sua ciência seja aberta. No entanto, grande parte desses critérios nos colocam cada vez mais dependentes de empresas transnacionais que oferecem esses serviços. Então, repositórios de dados, a gente não tem os nossos repositórios de dados no Brasil, então a gente precisa contar com os repositórios de dados das grandes editoras, né, que fazem parte desse oligopólio editorial científico. Então, essas normativas acabam nos colocando cada vez mais dependentes daqueles que produzem essas regras, né? No entanto, uma perspectiva que tem sido desenvolvida aqui na América Latina sobre ciência aberta nos traz muito mais uma perspectiva de uma ciência aberta, inclusiva e acessível para todos, né? Uma ciência aberta justa socialmente. E aí, um desses argumentos, né, sobre a importância da ciência aberta também vai ao encontro da desinformação. E aí, existem 3 agendas, né, em torno dessa ideia de confiança que têm sido colocadas em prol dessa ciência aberta. A primeira delas é a agenda da crise de replicabilidade. Então, se argumenta que as pesquisas no mundo não estão conseguindo, não existe uma possibilidade de replicabilidade. Como não pode ser replicável, como que a gente pode garantir que essa pesquisa seja fidedigna? A gente precisa replicar, como se toda pesquisa fosse passível de ser replicável, né? Principalmente quando a gente olha para as humanidades, em que o olhar do pesquisador, a observação do pesquisador, ela não é replicável, ela é única, né? Porque somos indivíduos, somos humanos, então o nosso olhar é único. Então, se coloca muito essa agenda, principalmente sendo desenvolvida a partir da Europa e da América do Norte, né? A pesquisa não é replicável, portanto, ela não é confiável. Então, para saber se a pesquisa é confiável ou não, a gente precisa colocar esses dados nos sistemas para que outras pessoas possam replicar. Uma outra agenda é essa crise da transparência. As pesquisas não são transparentes o suficiente. Coloque os dados abertos para que a gente possa ver que essa pesquisa é transparente. E, por fim, essa agenda de combate à desinformação.
né, como um argumento para o desenvolvimento da ciência aberta no mundo, né, que para combater a desinformação, quando os cidadãos são informados sobre os fatos científicos, eles agem com mais responsabilidade, podem refutar a desinformação. E aí eu vou tentar discutir rapidamente, porque já estou avançando um tanto no horário, sobre esses argumentos das 3 crises, né, que são colocados como argumentos para promover a ciência aberta, né? Isso em termos de agenda internacional, que são conceitos em disputa. Um dos debates vindo de um pesquisador da Nova Zelândia, né, que é o Mohan Dutta, ele fala que essa criação dessa ideia, dessa crise de replicabilidade, é um exercício de branquitude que apaga os complexos fenômenos culturais, raciais e coloniais que, a priori, moldam os significados e definições de replicabilidade e seus correlatos. Além disso, as construções de crise de replicação, elas são localizadas como nos terrenos discursivos da academia, principalmente a partir do norte global, e não se articulam com as críticas decolonizadoras do sul global, né, que apontam muito sobre esses limites da generalização nas reivindicações do conhecimento do norte, ancorados na ideia de confiança mal colocada nos dados. A da transparência também é algo que precisa ser discutido a partir de uma perspectiva crítica, né, de que tipo de transparência que a gente tem falado. Os debates sobre transparência também são muito amplos, mas eu trouxe aqui alguns argumentos interessantes que mostram como que essa ideia de transparência é também uma construção de narrativa, né? No sentido de que aqueles que fornecem essa imagem de transparente também se vendem como mais democráticos, né? E também, a partir de um debate propiciado pelo Dutta, ele fala que essa transparência significa também uma perda do controle de comunidades, de ativistas e pesquisadores do Sul que buscam essa soberania comunitária sobre os processos de geração de conhecimento. E aí tem uma pesquisa desenvolvida por alguns pesquisadores da OCDE-NET que resolveram ir em várias comunidades e apresentar o conceito de ciência aberta, né, em especial de ciência cidadã, né, de pensar esses dados abertos. E aí os resultados foram bem interessantes a partir das comunidades do sul global, né? Na África do Sul, as comunidades indígenas associaram a abertura dos dados a uma expropriação colonial de terras e conhecimento, muito em função daquilo que eles já viveram ao longo de muitos séculos, né, de expropriação do seu próprio conhecimento, inclusive por cientistas. No Quirguistão, no caso de crianças e professores de zonas rurais, eles consideraram que as práticas abertas tinham medo das práticas abertas e desconfiança devido à história de autoritarismo no país. E, na Argentina, o grupo escolhido foram ativistas de movimentos sociais que optaram por não abrir os seus dados por conta de perseguição política, muito em função daquilo que eles já tinham vivido em outros momentos históricos do seu país, né? Então, de que transparência, de que abertura é essa que a gente está falando? E o que significa abrir e ser totalmente transparente, né? E, por fim, a gente entra no terceiro argumento da ideia de crise em prol de uma ciência aberta como um atendimento às demandas de uma integridade de uma informação científica, né? De uma informação científica íntegra, que aparece essa crise da informação a partir da desinformação. Grande parte delas sendo construída a partir de uma ideia de que vivemos uma guerra informacional, uma guerra híbrida, em que a informação está em disputa. Só que a gente tem um problema quando a gente fala que a gente vive um momento de guerra, porque em momentos de guerra a gente suspende a nossa racionalidade em prol de combater um inimigo. E, no caso da desinformação, é um inimigo que muitas vezes é oculto. A gente não sabe quem produz, a gente não sabe onde que está, a gente não sabe de onde derivou, né? Então, suspender a nossa racionalidade para combater uma informação ou uma desinformação é um perigo democrático, né? E aí eu vou explicar um pouquinho o porquê. Então, em geral, quando a gente fala sobre desinformação, um conceito que é muito amplamente
apresentado na literatura acadêmica, que a desinformação é uma informação intencionalmente feita para o engano. Então, a gente tem duas chaves, a intenção e o engano, como bases conceituais da definição do que é desinformação. No entanto, a gente tem um problema, né? Como que a gente vai comprovar a intenção de alguém? Será que a pessoa está, de fato, sendo enganada, ou será que a pessoa está ao encontro daquilo que ela realmente acredita? Seria, de fato, um engano, ou a pessoa só reafirmou a tua própria crença? Então, essas duas chaves, elas têm uns limites conceituais muito problemáticos, né? E que abre margem para alguns problemas de ordem democrática. Quando a gente passa esse conceito para a ciência, para a informação científica, a gente vê quão mais complexo é isso, que não se trata de negar um fato, não se trata de um fato estar errado ou não. Quando a gente fala de ciência, a gente está falando de observações, a gente está falando de entendimentos, a gente está falando de reflexões, a gente está falando de posicionamentos críticos, a gente está falando de evidências, e não necessariamente de fatos e acontecimentos. E aí, quando a gente vai para o campo da desinformação científica, a gente vê todo um conjunto de outros fenômenos aparecendo, como pseudociência, que são alegações que se apresentam como baseadas em método científico, ou seja, o método científico ele é tensionado, não no sentido de ser negado, mas se usa o argumento do método científico para validar os próprios argumentos, né? Ou a anticiência, como a rejeição total dos métodos científicos, ou o negacionismo, que fabrica a incerteza no consenso científico sobre um tópico que até então era indiscutível, né? Ou ainda as fake sciences, como um fenômeno mais recente que subverte as informações científicas como forma de validação dos seus argumentos. Isso sem contar as próprias questões das controvérsias, né, e da dúvida científica, que é tão inerente à ciência que, sem a dúvida e sem a controvérsia, não há ciência. A gente precisa da dúvida para produzir conhecimento. Então, quando a gente fala da desinformação científica, ela é muito mais complexa. Mas aí eu volto àqueles dois eixos principais, né, para a gente pensar no limite da definição conceitual do que é desinformação, a partir da ideia de intencionalidade e engano. E aí a gente tem um problema, né, quando a gente vai pensar que essa intencionalidade, ela não é mensurável, ela não é alcançável. A gente não consegue comprovar a intenção de ninguém ao produzir uma desinformação. A gente pode deduzir a intenção, mas comprovar a intenção só a partir de métodos obtusos, né? Porque ninguém consegue comprovar a intenção de ninguém, né? E aí, quando a gente vai olhar historicamente para a nossa sociedade, que é uma sociedade inquisitorial, no sentido de que o pressuposto da culpa é maior do que da inocência, a gente vê o quão crítico é a gente definir a desinformação a partir da chave da intencionalidade. O que eu quero dizer com a sociedade inquisitorial? A sociedade inquisitorial entende, ao contrário de outras sociedades em que você se prova, você é inocente até que se prove o contrário, em sociedades inquisitoriais, nós somos culpados até provar a nossa inocência. E a gente sabe como é o nosso sistema judiciário. Então, se você é preto, se você é pobre, se você é periférico, o seu grau de culpabilidade sempre é maior do que de outras pessoas, né, do que de uma elite branca. Então, a gente precisa levar isso em consideração quando a gente vai definir o que é a intenção, o que é a desinformação a partir da chave conceitual da intenção, né? Então, em especial, quando a gente está falando sobre essa definição conceitual para estruturar instrumentos regulatórios, né, e criminalizar a informação no ambiente digital. Então, isso é extremamente crítico, que a gente precisa estar muito atento. Outra questão sobre a chave do engano é que muitas pesquisas têm mostrado que as pessoas elas não são enganadas de fato, né? Quando elas compartilham uma desinformação, elas só reafirmam a sua crença no ambiente digital.
E um outro problema que a gente tem, a partir dessa noção de desinformação, é essa ideia dessa legitimação epistêmica, essa construção de narrativa sobre a legitimação de quem pode falar o quê, né? Durante a pandemia, por exemplo, a gente viu o quanto que cientistas viraram para as ciências humanas e falaram: você não pode falar de epidemia porque você não é cientista. Quem pode falar são apenas essas áreas do conhecimento. Ou os jornalistas que falavam para os comunicadores comunitários e falavam: vocês não podem falar sobre a comunicação e o jornalismo, quem tem que falar somos nós. Só que a gente sabe a importância da comunicação comunitária em territórios onde o jornalismo não necessariamente alcança. Então, essa ideia dessa legitimação epistêmica também é um problema para a nossa democracia, em especial porque começa a legitimar novas autoridades para salvaguardar a verdade, né, num momento em que a noção de verdade tem sido tensionada. E isso é tão danoso quanto a desinformação. Então, a gente viu como consequência disso a construção de várias conjuntos de novas autoridades epistêmicas para falar sobre a verdade, como, por exemplo, as agências de checagem de fato, que, durante a pandemia, se colocaram como grandes salvaguardas da verdade. Só que grande parte dessas agências de checagem de fato, elas são braços do próprio jornalismo que colocaram em xeque algumas questões mais críticas da nossa democracia, né? Como colocaram, por exemplo, 2 candidatos presidenciáveis como uma dúvida muito difícil, né? E que, enfim, né, acabou levando alguns cenários bem críticos para a nossa sociedade, entre outros momentos históricos que o próprio jornalismo tensionou a noção de democracia, né? Mas a gente viu também quanto que plataformas digitais acabaram sendo colocadas como novas autoridades epistêmicas para notificar aquilo que é verdade ou não no ambiente digital, né? E continua até hoje grande parte de representantes dessas plataformas digitais sentados em lobbies no nosso Congresso discutindo a regulação da informação, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, representantes do TikTok, representantes da Meta, representantes do Google para discutir a regulação das fake news no ambiente digital. Mas não tem os nossos cientistas que têm discutido afinco, com seriedade e com integridade aquilo que é importante para regular a informação no nosso país, sentados nesses mesmos bancos para fazer lobby. Até porque a gente já faz pesquisa, ensino, extensão, administração e não somos divulgação científica e ainda não estamos preparados para ser lobistas, né? Ainda não temos braços o suficientes para ser lobistas. Então, a gente vê o quanto que essas empresas elas estão construindo bancadas de like, elas estão entrando nas nossas escolas e nas nossas universidades para poder ensinar para a gente o que é a integridade da informação, o que é uma informação íntegra. E, em momento nenhum, elas vão sentar para os nossos alunos e vão falar: vejam, nós da Google temos um problema. Durante a PL das fake news, a gente fez um anúncio e criticando a PL para pressionar o Congresso a me permitir ter um assento no lobby da bancada do like. Jamais a Google vai fazer isso, ou jamais a Meta vai poder falar na importância que os algoritmos deles têm para dar visibilidade à desinformação e ao sensacionalismo. Então, isso é tão danoso quanto a desinformação, né? Então, o que a gente consegue perceber nesse contexto atual é que há um deslocamento dos espaços deliberativos dos espaços deliberativos do Estado para as lógicas de mercado, na ofertas não só de infraestruturas tecnológicas, mas cada vez nos tornando cada vez mais dependentes dos oligopólios científicos e tecnológicos, né, de think tanks e filantropias dessas grandes empresas para definir o que é qualidade, para definir o que é verdade, para definir o que é desinformação, né? Então, com isso, a gente tem
perdido o nosso poder de soberania epistêmica, entregando o nosso conhecimento para essas empresas tecnológicas, né? Não à toa, a gente está aí com algumas discussões na mesa, que são discussões extremamente sérias e que impactam diretamente o nosso meio ambiente, né? Como a construção de data centers. Então, a gente viu aí o debate recente sobre a construção de data center no Rio Grande do Sul, logo após as enchentes, né? Como se não bastasse tudo aquilo que o Rio Grande do Sul viveu em função das mudanças climáticas, ainda ter todo um conjunto de investimento para a criação de data center num lugar que é extremamente crítico, né, e vulnerável às mudanças climáticas. Aqui mesmo na região amazônica, desculpa, não é na região amazônica, não, é no Ceará, os indígenas estão tentando barrar a construção de um data center de TikTok no Brasil. Então, cada vez mais a gente está vendo a nossa soberania sendo entregue, né? A nossa soberania epistêmica, mas também a nossa soberania territorial. E é por isso que a gente precisa pensar nessa emergência de uma soberania epistêmica e digital para o Brasil, né? Que essas lutas no campo de desenvolvimento científico e digital não podem ser resumidos a alguns direitos gentilmente oferecidos por essas plataformas. A gente precisa, de fato, pensar nessa criação de infraestruturas próprias, né, a partir das nossas bases sociais, construída com as nossas bases sociais, nos tornando menos dependentes e reduzir a diversidade de mercado, né, e pensar que precisamos investir nessas infraestruturas, mas isso implica em investir também em ciência e tecnologia, como uma condição de soberania nacional, né, e que, para ter essa soberania nacional e epistêmica, a gente precisa também dominar esses espaços de debate público. E aí eu finalizo a minha fala aqui, que eu imagino que eu já tenha passado do tempo, peço desculpas de ter me empolgado aqui nessa aula, mas para pensar na importância dessa soberania, nos tornando cada vez menos dependentes dessas agendas externas do debate público, né, para desenvolver as nossas próprias competências de interesse, né, de agendas próprias, de produção de conhecimento próprio, né, de dominar esses espaços de circulação do conhecimento e do debate público, de pensar que recuperar aquilo que foi colocado no documento da Academia Brasileira de Ciências, né, que a capacidade de definir a agenda de pesquisa, ela é um ativo político estratégico, e é por isso que a gente precisa dominar as nossas próprias agendas de pesquisa e não reproduzir apenas as pesquisas externas, levando em consideração hoje que a gente está vivendo num momento de emergência climática, né, em que o debate sobre a pauta ambiental ela é crucial, mas também a gente vive um momento de transformação de um mundo multipolar. Se até então havia um domínio de dois polos, ou talvez até um unipolarismo, né, em que Estados Unidos tinha o grande domínio econômico e político do mundo, hoje a gente vê a emergência de outros polos de produção em que o Brasil é também uma grande potência, né, econômica, política. Vê hoje as discussões, né, a ansiedade que se tinha do mundo inteiro para ouvir o discurso do presidente Lula, né, em função de tudo que a gente estava vivendo, de que vários e vários países estavam vivendo em função dos tarifaços estadunidenses, né? Então, hoje a gente vê essa reconfiguração do mundo multipolar, reconhecendo, inclusive, que os maiores sistemas universitários se encontram nesses países, né? Então, nós somos um dos grandes sistemas universitários do mundo, né? Junto com a China, com a Índia e com a Indonésia. E que pensar essa integridade da informação científica implica também em pensar essa regulação da informação e que não pode continuar sendo influenciado por grandes corporações, né, de tecnologia, mas que tem que ter o nosso papel aqui enquanto cientistas, enquanto pensamento crítico para se colocar um debate sobre a regulação da informação, né? E que há uma urgência de se pensar protocolos próprios da integridade da informação e da informação científica, levando em consideração a importância que a gente tem
no debate junto às comunidades locais, junto à sociedade, junto às comunidades rurais, né? Que não basta a gente simplesmente defender a ciência por si só, mas repensar essa ciência que precisa ser construída socialmente. Então, pensar a integridade da informação científica significa também construir essa ciência, reconhecendo a multiplicidade de saberes e a necessidade de coexistirem, né? De se reconhecerem e coexistirem, e não reproduzir um modelo de expropriação do conhecimento, né? Então, a recuperação dessa soberania exige a retomada de controle e a regulação dos ambientes digitais e essa construção com participação da sociedade civil, desde comunidades acadêmicas às comunidades que sofrem com as vulnerabilidades informacionais no ambiente digital. E é isso, agradeço muito. Obrigada, professora Tayane, pela belíssima aula. Com certeza uma aula rica, né, que trouxe muitos conhecimentos e que também nos deixa inquietações e nos motiva a continuar estudando, compreendendo esse tema. Sua fala nos deixa perceber a complexidade do tema e a complexidade do que é definir um conceito, né, que está aí em construção. Como nós combinamos no início, nós abrimos agora o espaço para as perguntas, caso hajam perguntas. As perguntas podem ser feitas por escrito. Cadê Nayane? Nayane está bem ali com papel, caso alguém queira fazer por escrito, ou quem quiser fazer a pergunta no microfone, nós levamos o microfone até vocês para que vocês façam os questionamentos. Boa noite. Professora, parabéns pela aula. Semana passada eu estava no evento e o cara botou uma frase do Orkut, aquele da rede social, que ele fala que o grande problema das redes é o algoritmo. O que é verdade? Para a gente que trabalha com informática sabe. Vocês lá têm algum trabalho relativo à influência dos algoritmos na desinformação científica? Eu vi do laboratório que estuda informação. Se vocês têm levantamento de dados, o quanto o algoritmo das redes sociais influencia nessa desinformação. Oi, professora, boa noite. Sou o professor da casa. Até que ponto a inteligência artificial ela pode ser maléfica para a produção científica? Porque hoje a gente tem um grande paradigma. As pessoas imaginam que vão ser demitidas pela inteligência artificial, quando, na verdade, talvez pela falta de bom uso da inteligência artificial. A senhora poderia comentar sobre essa possibilidade? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado pela aula inspiradora, esclarecedora. Sou Arthur, aluno de jornalismo do 2º semestre. E eu tenho... Não, uma pergunta, para você deixar uma dica para a gente, né? Nessa nossa era das mídias sociais, essa chuva de informação, que hoje com o celular qualquer pessoa livre cria conteúdo e joga informação, como nós, como os futuros profissionais, né, da comunicação, como jornalistas, nós vamos combater essa informação solta. Por exemplo, às vezes a maioria das pessoas, a sociedade da massa, elas vão seguir um portais de notícia, um choquei da vida, ou sites de fofoca. Como a gente, jornalista, deve se comportar com essa nova onda de informação aí e aí buscar levar a informação à verdade concreta? Prontinho. Então, nós vamos fechar nesse bloco de 3 perguntas, tá, professora? A senhora pode responder. Tá ótimo, estão me ouvindo, né? Obrigada pelas perguntas, acho que são 3 perguntas muito boas, né? A primeira delas sobre o algoritmo. Eu não tenho, lá no meu grupo, né, eu faço parte do INCT, eu faço parte, na verdade, de 3 INCTs, que é o INCT de Disputas e Soberania Informacional, o INCT de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e o de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. E a gente não tem nenhuma pesquisa que mostre
e comprove o papel dos algoritmos na influência da desinformação, na visibilidade da desinformação. No entanto, eu sugiro a pesquisa conduzida pela professora Rosemarie Santini, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e está disponível no site do grupo de pesquisa dela, o NetLab, em que eles fizeram uma pesquisa bem interessante, né, um experimento, na verdade, bem interessante. Com 40 computadores praticamente zerados, foi criado um perfil em cada um deles, né, e foram feitas um conjunto de buscas a partir desses trabalhos, né, a partir de uma temática, eu não lembro exatamente qual, e aí foi mostrando como que esse perfil, os perfis a partir das definições de gosto do usuário, foram conduzindo para a desinformação. Então, tem uma pesquisa bem interessante no NetLab. E eu lembrei aqui também de uma pesquisa que foi feita pela minha ex-mestranda, né, hoje já mestre, que ela estava muito interessada em teorias da conspiração relacionadas ao meio ambiente, né, em especial à Amazônia. E aí ela fez uma pesquisa durante o período do desaparecimento do Brunidon, né, do ativista e do jornalista Brunidon. E ela criou 2 perfis, né? Um perfil muito mais alinhado a um perfil político de extrema-direita, né? E um perfil meio que neutro, né, em que não tinha ligação necessariamente com esquerda para evitar polarização, né, e o que ela conseguiu perceber é que esse perfil ela criou também com um conjunto de computadores zerados e ela foi curtindo canais, o foco dela era no YouTube, ela foi curtindo canais alinhados politicamente a uma extrema-direita, né? E o outro ela foi curtindo canais voltados para divulgação científica. E ela conseguiu perceber que aqueles canais, aquele perfil mais alinhado para um perfil de extrema-direita, começou a receber muito mais teorias da conspiração relacionadas à Amazônia, né, do que o perfil de divulgação científica, ainda que tivesse no perfil de divulgação científica algumas recomendações de canais um tanto quanto suspeitos, né, que levavam fatos científicos a uma teoria da conspiração, né, apresentavam a ciência de uma maneira sensacionalista, quase que conspiratória, né. Então, são 2 pesquisas que eu recomendo a leitura, da Rosemarie Santini e da minha aluna, que é a Ana Carolina Leitão, né, que fez um mestrado em desinformação ambiental. Sobre a pergunta do IA dos malefícios, eu acho que esse é um grande dilema que a gente tem, né, que por mais que a gente reconheça o quanto a inteligência artificial tem nos apoiado em algumas atividades acadêmicas, não tem como negar o quanto a inteligência artificial suprime o pensamento crítico. E eu acho que isso é o principal malefício da inteligência artificial, né? É a construção de agendas. Se grande parte da minha fala precisamos nos tornar menos dependentes de agendas externas, as agendas externas, elas também não podem ser inteligências artificiais que são programadas por humanos, né, a partir de um conjunto de países que já vem tentando definir as nossas próprias agendas, né? Então, acho que grande parte das preocupações que a gente deve ter em relação à inteligência artificial é a supressão do pensamento crítico. Sem esse pensamento crítico, que é muito nosso, que é muito latino-americano, que é muito da universidade pública brasileira, né, que é muito do nosso pensamento mesmo, isso é algo que a inteligência artificial ela não é capaz de proporcionar, né? O pensar criticamente. Então, acho que o maior malefício que a gente tem é nos tornar dependentes de um conhecimento normativo não crítico e perder a nossa criticidade. Eu acho que esse é o principal ponto. Em relação à pergunta do jornalismo, né, que é um dilema importante que a gente vive hoje, né? Primeira dica que eu dou é o reconhecimento do ecossistema informacional como um todo. Não se trata de combater
sites de fofoca ou combater sites noticiosos, né, que produzem informação falsa, mas entender que aquilo que a gente produz de maneira íntegra e ética e continuar perseguindo isso, né, não tentar fazer o mesmo jogo, tipo, como falam por aí, né? Precisamos entender como a extrema-direita se comunica para poder comunicar igual. Não, a gente precisa continuar comunicando, a gente precisa continuar garantindo que a nossa comunicação seja ética, que a nossa comunicação seja íntegra, né? Que a gente continue preservando os valores, por exemplo, do jornalismo, né? Que a gente continue fazendo o nosso trabalho fundamental de defesa da democracia, de perspectiva crítica, de informar o cidadão, né? De levar a informação ao cidadão. Eu acho que esse é o principal ponto, a dica que a gente pode dar, de maneira em que a gente não precise jogar o mesmo jogo e ser sensacionalista para furar a bolha, né? E continuar fazendo o nosso trabalho com a seriedade que requer e o compromisso que o jornalismo requer, né? Que precisa ser mantido, né? Pensar a comunicação como um bem público, assim como a ciência é um bem público. Pelo avançado da hora, professora, eu vou só fazer a leitura de mais uma pergunta da aluna Ana Laura, de Biologia, e aí a gente vai encerrar o bloco de perguntas. Quando a senhora responder essa pergunta, a senhora já pode fazer suas considerações finais, as palavras finais. A pergunta é: seria possível existir políticas para regulamentar o uso de inteligência artificial com o intuito de disseminar fake news? E também se seria possível, no futuro, alguma política para regulamentar a construção de data centers? É fundamental as duas regulamentações, né? A gente tem em jogo aí sendo colocado a regulamentação da inteligência artificial no Congresso. Foi algo também tão disputado, talvez não tão disputado quanto a regulação das fake news, mas muito disputado também pelos lobistas de empresas de tecnologia. Então, a gente precisa muito debater esse tema, né, de regulamentação tanto da inteligência artificial quanto a questão do data center. Data center, até onde eu me lembro, não existe nenhum debate sendo trazido, quer dizer, o debate tem, a crítica tem, vindo principalmente das comunidades tradicionais, dos ambientalistas e dos acadêmicos em relação à construção de data centers, né? Porque a gente sabe o impacto que isso tem ambientalmente, levando em consideração toda a demanda energética que se tem para a manutenção desses data centers, né? E não existe nenhum debate sobre a regulamentação, até onde eu sei. De inteligência artificial existe, e está sendo muito debatido, está sendo muito discutido e muito disputado. No entanto, a pergunta da Ana Luísa, né, sobre a inteligência artificial e as fake news, esse é um assunto que foi deslocado. Por quê? Porque quando se falava da regulamentação das fake news, a tensão política vinha com muita força. Então, todo o debate que vinha falando sobre a importância da inteligência artificial para a detecção de fake news se tirava disso do foco, porque já há uma postergação do debate sobre a regulação da informação no ambiente digital em função da temática das fake news e da desinformação. No entanto, é importante considerar que a regulamentação da inteligência artificial no Brasil ainda precisa ser muito debatida, porque há muitas críticas, principalmente de acadêmicos, em relação a esse documento, a esses documentos que estão sendo colocados, né? Existe um trabalho que tem sido desenvolvido, levantado por alguns pesquisadores, que fala com muita criticidade sobre essa regulamentação da inteligência artificial. Acho que, de uma maneira geral, é isso que eu posso contribuir, né, em relação à pergunta sobre a importância da gente estar debatendo isso cada vez mais. Acho que nós, enquanto universitários, enquanto acadêmicos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, de manter a nossa criticidade, de manter o nosso papel de desafiar
mesmo, né? Desafiar no sentido de denunciar algumas injustiças que acontecem junto à sociedade, de denunciar essas relações que tensionam a ética na relação com o setor privado no debate público, no debate sobre regulamentação, né? Então, a gente tem um papel fundamental de garantidor da nossa democracia enquanto uma instituição democrática, uma instituição em que ter acesso aos bancos da universidade deveria ser algo para todos, né? Deveria ser algo em que todos pudessem ter acesso à universidade. Enquanto a gente ainda não tem isso, a gente tenta garantir que todos que tenham a esse direito, que todos tenham a esse acesso, possam se manter na universidade, possam continuar produzindo conhecimento e possam se tornarem cidadãos transformadores socialmente. Então, acho que essa é uma mensagem assim, fundamental que eu trago para os novos alunos que chegam, que é pensar a responsabilidade que eles têm, né? A gente chega na universidade pensando nos nossos sonhos, mas eu acho que talvez o sonho que não pode morrer nunca é esse sonho, o nosso compromisso de uma sociedade justa, igualitária e acessível para todos, né? Pensando que o conhecimento é um bem público e ele deve ser acessível para todos. Então, acho que essa é a minha mensagem final, né? Agradecendo muitíssimo a oportunidade de estar aqui em Roraima, aqui na Universidade Federal de Roraima, e espero ter contribuído, né, para o pensamento de vocês, para as reflexões, e que desejo a todos os alunos que iniciam esse novo ciclo uma trajetória acadêmica bem-sucedida, o que significa que o teu compromisso de transformar a sociedade siga firme nesse propósito tão importante, reconhecendo, né, o nosso papel aqui enquanto universidade como um bem público, universal, gratuito e de qualidade para todos.